Vamos aprender a calcular a intensidade do treino usando a frequência cardíaca? Então, o que a gente precisa para calcular a intensidade do treino de acordo com a frequência cardíaca? A gente precisa de uma calculadora e a gente precisa da nossa idade. Então, eu vou fazer o meu, eu tenho 38 anos, então o que eu vou fazer? A gente precisa primeiro descobrir a nossa frequência cardíaca máxima. Então, a gente tem um número, tá? Que ele é fixo, 220. Então, a maioria das pessoas não passam aí desse número de frequência cardíaca máxima, por exemplo. Então, vai pegar 220 e vai diminuir pela sua idade. Então, você pega lá 220 e diminui pela sua idade. O número que você encontrar vai ser a sua frequência cardíaca máxima. O que significa isso? Que você não consegue, provavelmente, tá? Não é um número exato, mas é muito provável que você não ultrapasse esse batimento cardíaco máximo, mesmo que você esteja se matando na atividade física, fazendo exercício de extrema, de alta intensidade, de máximo esforço, você dificilmente vai ultrapassar esse número aí, a sua frequência cardíaca não vai ultrapassar esse número aí que você encontrou. Então, no meu caso, eu achei 182, que é a minha frequência cardíaca máxima. A idade, ela é inversamente proporcional à frequência cardíaca máxima. Quanto mais nova uma pessoa, mais alta é a frequência cardíaca dela. E quanto mais velha uma pessoa, menor vai ficando essa frequência cardíaca máxima. A gente vai pegar essa frequência cardíaca máxima e vai multiplicar pela porcentagem de recomendação para cada zona de treinamento. Então eu vou trazer agora a tabela que é estabelecida pela American College of Sports and Medicine, que é uma referência internacional, que classifica as zonas de treinamento. Então, ela classifica em a baixa, moderada, alta e máxima. Então, ela recomenda aí um range de frequência cardíaca que é baseado na frequência cardíaca máxima. E aí eu vou te ensinar a fazer o cálculo, tá? Ela é de acordo com zonas de batimento cardíaco que classificam cada zona de treinamento. Vocês estão vendo ali que a primeira linha é da low, que é intensidade baixa. Que é RPE, o que significa RPE? É a escala de Borg, é a escala de percepção de esforço, que é como que você vai se sentir. Então, dentro da escala, você vai estar mais ou menos dentro do número 2, que é aquela zona onde você consegue manter uma conversa, você se sente bem, consegue respirar. Qual que é a variação da frequência cardíaca dentro da intensidade baixa? Ela vai de 57% a 63% a frequência cardíaca máxima. Então, é isso que está indicando na tabela. Basicamente, essa zona, ela trabalha movimentos de aquecimento, alongamento, que é a parte de recuperação muscular. A moderada, dentro da escala de Borg, de percepção de esforço, você já vai para o 3 e 4, onde você começa a uma sensação de que você está se exercitando, você já começa a sentir a respiração um pouquinho mais pesada, começa a suar, você já começa a ter realmente uma melhora aí do condicionamento físico. O range dela vai de 64 a 76% da frequência cardíaca máxima. Aí a gente tem a high, que é a alta, que na escala de Borg vai de 5 a 7, onde você já começa a ter um pouco mais de dificuldade para falar, já precisa respirar entre uma e duas palavras, já está suando bastante, e ela vai de 77% a 95% da frequência cardíaca. E eu vou explicar o que é esse lactate threshold quando a gente falar um pouquinho sobre a zona de treinamento alta, bem difícil de conversar nessa zona. E tem a zona máxima, que geralmente as pessoas ficam muito pouco, é bem difícil, é mais uma zona mais assim onde atletas trabalham, tanto que na escala de percepção de esforço, ela quase chega ao número 10, que é de máximo esforço, né, de porcentagem aí da frequência cardíaca, ela vai de 96 a 100%, então ela vai até a frequência cardíaca máxima. Então volta aqui para mim. Vamos calcular aqui, você tem um número aí da sua frequência cardíaca máxima, então você pegou 220 e diminuiu pela sua idade e você achou a sua frequência cardíaca máxima. Agora você vai pegar esse número e vai multiplicar pela zona de intensidade baixa, então que é a recomendação da American College of Sports Medicine é de 57% a 63%.
Então, eu vou multiplicar a minha frequência cardíaca máxima por 63% e eu vou achar 115 batimentos por minuto. Então, 104 a 115 batimentos por minuto é o que a minha frequência cardíaca precisa estar, mais ou menos aí, se eu estiver fazendo um aquecimento, se eu estiver fazendo alongamento, atividades de intensidade baixa, uma caminhada leve.